Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? E dessa vez agora na matéria de História, para vocês aí do terceiro ano. E a gente vai estar falando aqui agora sobre as informações importantes aí, sobre o conteúdo, tá bom? Dando continuidade a esse conteúdo, como são feitas as leis. Só lembrando que está no capítulo 7 do módulo 4, ou no módulo 4, capítulo 7, tá? E as atividades no livro velho está na página 228 até a página 229, e no livro velho, ou melhor, e no livro novo, perdão, da página 244 a 245. Só lembrando, livro velho, 228 a 229, livro velho, livro novo, perdão, queridos, 244 a 245. Então assim, a gente vai estar dando continuidade aí ao conteúdo, tá bom? Falando aí sobre como são feitas as leis. Veja bem, a criação de uma lei divide-se em 4 fases ou 4 etapas importantes. Iniciativa, ou seja, lá no Poder Legislativo surge a ideia de uma lei, determinada lei, é uma necessidade social, né? E aí surge a necessidade de criação de uma lei para a organização social. Aí o que acontece? Essa lei é criada pelo Poder Legislativo, geralmente na Câmara de Vereadores, tá? E aí o que acontece? É levada a discussão, que é a segunda parte. No caso, é feita uma reunião, tá? No Poder Legislativo, essas leis são discutidas entre eles discutem para ver se tem aplicação, se há emenda, se há alguma coisa que deve ser acrescentada ou algo que deve ser retirado da lei, do texto original da lei. Depois que for aprovado por eles, né, é feita uma votação para ver se a lei vai ser posta em vigor, e aí se ela for aprovada, ela segue aí para uma sanção ou veto, que aí é no Poder Executivo, no caso seria a palavra final do prefeito, ou no caso do presidente da República, por exemplo, e dos governadores nos estados, enfim, dos deputados. Então assim, quando ela é aprovada, né, ela é sancionada. E uma vez sancionada, essa lei é posta em prática. E quem é que vai cuidar para que a lei seja cumprida? Justamente os membros do Poder Judiciário, né? No caso dos municípios, é o delegado de justiça, e no caso aí do Poder Federal mesmo, tá? Os juízes ou advogados, ou no caso, enfim, as pessoas mais elevadas, no caso, fugiu a palavra aqui, mas os desembargadores, era a palavra que eu estava caçando. Então eles aí que são os cargos mais elevados do Poder Judiciário, tá bom? Veja bem, só lembrando que também os ministros atuam também nessa questão. Aí veja aí, ó, como conhecer as leis, tá? As leis em nosso país estão organizadas em diversos documentos públicos. Alguns desses documentos são a Constituição Federal, Municipal e também as leis orgânicas. Só para você saber, a Constituição é a Carta Magna, a lei mais importante dentro do país. É o livro que consta todas as leis, ou eu diria o livro não, eu diria o documento que consta todas as leis que regem uma nação todinha, o país todinho. O conjunto de leis mais importantes do país está dentro da Constituição, tá? Só um detalhe, existe a Constituição Federal, que governa, que rege o país todinho. Aí tem a Constituição Estadual, que é só para aquele estado em particular. E ainda existe a lei orgânica, que sai de dentro da Constituição Federal e da Constituição Estadual e rege o município. Por exemplo, aqui em Dois Pedidos, nós temos as chamadas leis orgânicas, que funcionam só aqui dentro do município, tá? Então a lei orgânica de um município, ela é tirada de dentro da Constituição Estadual, tá? E a Constituição Estadual tem que estar em concordância com a Constituição Federal, só para você saber. Uma não pode existir sem a outra, tá? Além da Constituição, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um documento também que, né, trata da proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Por exemplo, crianças e adolescentes, dentro da Constituição Federal, tem uma cláusula que lhes dá direito, uma série de direitos. A criança tem direito a brincar, a ter um teto sobre sua cabeça, a estudar, a se divertir, enfim, tem uma série de direitos. E aí esses direitos constam na Constituição, primeiramente, e aí, dependendo da Constituição, em concordância com a Constituição, é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma cartilha ou é um documento que mostra todas as leis e direitos que a criança tem e que devem ser cumpridos dentro do país.
Além disso, tem o Código da Defesa do Consumidor, que aqui é um conjunto de leis e normas que defendem o direito dos consumidores, ou seja, das pessoas que compram produtos. Você sabia que as pessoas que fazem compras têm uma série de direitos e que se ele conhecer os seus direitos, dificilmente ele vai lesado ou ele vai enganado numa compra de produto? Tipo, ele comprou um produto que anunciava uma determinada coisa e aí quando ele comprou aquele produto, o que veio não era exatamente o que anunciava. Ele tem direito de ter o dinheiro de volta, tá bom? E devolução daquele produto. Ou, sim, em um caso mais grave, dependendo do tipo de anúncio, ele pode até ficar com o produto e receber o dinheiro de volta. Porque isso foi uma enganação. E isso aí não pode. Então, assim, só para você ter uma noção, há um conjunto de leis que defendem o direito do consumidor e que todos têm que cumprir. Principalmente os grandes empresários e pessoas que vendem produtos, tá bom? Veja bem, as leis se transformam. Por que o título As Leis se Transformam? Nós vimos que elas podem sofrer evoluções. Tipo, elas podem sofrer melhorias no seu texto original. Por exemplo, uma lei é criada, aí entra um novo presidente da República, por exemplo, ele vai fazer uma alteração naquela lei, então ele vai melhorar aquela lei. A lei não pode ser mudada jamais. Tipo assim, ela não pode, depois que ela for sancionada, ela não pode deixar de valer. O máximo que pode acontecer é uma emenda, que é uma pequena cláusula que é acrescida àquela lei, tipo uma melhoria que é feita naquela lei, mas a lei original não pode ser mudada. Tá? Antigamente, na monarquia, a palavra do rei não podia voltar atrás. Onde ele dissesse que era sim, tinha que ser sim até o final. Então, as leis hoje na Constituição é mais ou menos isso. Aí veja bem, no Brasil, ao longo dos anos, os direitos e deveres dos cidadãos passaram a diversas mudanças, né? E muitos dos direitos existentes atualmente são resultado das reivindicações da população brasileira, como, por exemplo, os direitos trabalhistas, ou seja, o direito que todo trabalhador tem, uma série de direitos foi conquistado por meio de reivindicações e movimentos, tipo assim, movimentos, manifestações que eles fizeram no meio da rua, às vezes, reivindicando por direitos. Além disso, direitos das mulheres, que elas também, ao longo da história, conquistaram vários direitos, porque antigamente elas eram discriminadas na sociedade e hoje elas têm todos os direitos que os homens têm. Tá? Além disso, o reconhecimento do direito indígena nas terras. Por exemplo, o indígena hoje existe, no caso, a FUNAI, que é um órgão que cuida dos direitos do índio, e automaticamente existe esse documento que dá ao índio o direito sobre boa parte do território brasileiro, das terras, tá? Um direito de um terreno só deles, porque eles estavam aqui antes da chegada dos portugueses. E uma série de direitos por meio de manifestações também feitas por os indígenas, eles conquistaram ao longo dos tempos. Então, assim, queridos, era isso que eu tinha para passar para vocês, de forma sintetizada, essa é a essência do conteúdo, tá bom? Nas próximas aulas a gente envia a síntese, que é o resumo oral do conteúdo. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.